Graça e paz, meus amados, mais uma vez aqui reunidos com os meus queridos para a ministração da EBD. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, pela vida da irmã Lídia, pela vida do diácono Joel, que tem se empenhado assim, a gente está passando essas aulas para vocês, principalmente pela vida aqui da minha esposa, que tem me ajudado assim nas gravações. Eu gostaria que os irmãos, onde você estivesse agora, curvassem as suas cabeças para que nós possamos estar se orando e pedindo a direção do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo mais um domingo na Tua presença. Que o Senhor esteja abrindo nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender, Senhor, a Tua palavra. Praticar e guardar a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Amém. Na aula passada, que nós falamos um pouco sobre o livro de Gênesis. Nessa aula, nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, que significa saída. Ainda estamos no Pentateuco. Eu queria dar uma pincelada assim em tudo, mas eu não posso. Eu tenho que dar mastigado para que os irmãos venham entender. Amém? Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí. No livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, a partir do só o versículo 1, só para a introdução da nossa aula. Êxodo 20, primeiro, que diz o seguinte: Então falou Deus todas essas palavras. Meu querido, o livro de Êxodo ele é dividido em duas partes. Ele é dividido na fuga do Egito e o recebimento da lei. Logo no primeiro capítulo você vai ver falando da família de Jacó, que Jacó ele chega com 70 pessoas no Egito. Depois disso, daquela geração, morre toda aquela geração e não é só mais a família de Jacó. Israel passa a ser uma nação, onde o rei do Egito temia, onde mandou sacrificar os meninos hebreus de 2 anos para baixo, para que o quê? Futuramente não se aliasse com povos vizinhos para que fosse fazer guerra contra os egípcios. Interessante que esse livro, o Êxodo, ele tem um propósito. Anota aí. Pegue papel, principalmente um caderno. Pegue um caderno, caneta, anote, porque aqui eu não vou pregar para os irmãos, como eu já falei nas aulas anteriores, eu vou aqui falar, dar uma aula da escola bíblica. Por isso que você tem que pegar papel e caneta. Anota aí, o principal propósito de Êxodo. O propósito principal de Êxodo era o quê? Mostrar que o Senhor merece confiança e obediência. Esse povo aqui era um povo que tinha a mentalidade de escravo. E Deus, ele levanta quem? Ele levanta Moisés. Deus, ele levanta Moisés. Interessante, meus queridos, parece até história da carrochinha. O rei faz um decreto e a sua mãe, não temendo ao rei, a sua mãe, chamada Joquebede, pega um menino, Moisés, e coloca no cesto, no rio Nilo. E Deus envia essa criança até a filha de Faraó. Até a filha de Faraó. O que é que acontece? Moisés é educado em toda a cultura, em toda ciência egípcia. Moisés é preparado durante 40 anos para ser possivelmente o faraó do Egito, mas só que ele vendo as aflições dos seus irmãos, ele quis livrar. É interessante que no capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 23, fala que Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel e os seus gemidos. E Deus lembrou da aliança que fez a Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero que você anote aí o que significa essa palavra lembrar. Porque muitas das vezes nós pensamos, será que Deus esqueceu? O texto quando fala assim, né? E Deus se lembrou da promessa que fez a Abraão. Meu querido, essa linguagem aqui, quando você vê assim, Deus se arrependeu, Deus se esqueceu, está numa linguagem antropopática, ou seja, que coloca Deus como se fosse um homem. É uma linguagem assim que coloca. Isso não quer dizer que Deus esqueceu. Essa palavra lembrar-se significa, anote, o tempo que Deus determinou que a sua bênção chegasse na vida do seu povo ou de alguém.
Anotaram? Lembrar significa o tempo que Deus determinou para que sua bênção chegasse para um povo ou para cada um dos seus escolhidos. Amém? Que promessa foi essa? Essa promessa Deus fez em Gênesis, ó, o livro passado que a gente estudou, que a gente deu uma pincelada, ó, para você ver como a Bíblia se completa. Meu querido, para você entender algumas coisas, você tem que ler toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Muitos falam assim, não, mas o Antigo Testamento é coisa passada. Não é. Tem coisas no Antigo Testamento que vai se cumprir ainda. Interessante que essa promessa, Deus, ele faz lá em Gênesis, no capítulo 15. Anote Gênesis capítulo 15, depois você vai dar uma lida, Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 12 em diante, onde Deus ele fala que a quarta geração da descendência de Abraão ia herdar aquela terra que Abraão estava peregrinando, que era a terra de Canaã. E 10 nações que estavam ali, Deus ia expulsar essas nações. Mas por causa de quê? Por causa da justiça de Israel? Não. Por causa do pecado do povo. O texto, depois você vai ver lá, que a medida do pecado do povo cananeu não tinha chegado ao limite. Ou seja, então existe um limite para o ser humano ou uma nação pecar. E esse limite foi 400 anos. Deus ele tinha falado, ó, o seu povo, seus descendentes vão passar 400 anos numa terra estrangeira, mas eu visitarei e eles não vão sair de mãos abanando. E eles vão retornar para cá para mim adorarem. Aí essa promessa se cumpre, ó, lá em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 23, que Deus ele fala, né, que ouviu o clamor dos filhos de Israel e lembrou da aliança que fez a Abraão. Amém? Aí no capítulo 3, você vai ver no capítulo 3 ali, no capítulo 4, no capítulo 5, você vai ver a conversa de Deus com Moisés. Interessante, meu querido, quando Moisés ele chega ali no monte, Moisés já está com a idade de 40 anos, Moisés ele chega ali no monte ali, Deus ele fala com ele, e Deus fala para ele, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. A terra era santa não por causa do lugar, mas por causa do lugar onde Deus estava, que Deus estava ali. O interessante é que na cultura egípcia, Moisés ele entendia que ali era uma divindade falando com ele. Na cultura egípcia, para você entender, quando a pessoa ia falar com a divindade, ela tirava a sandália dos seus pés e sabia que estava falando com a divindade, que era uma divindade que estava falando com eles ali. E assim Moisés entendeu que ali era uma divindade falando com ele. Interessante que Deus ele se apresenta a Moisés como Senhor. Ele fala, a Abraão, Isaac e Jacó me apresentei como Deus Todo-Poderoso, mas a você eu estou me apresentando como Senhor. O que é que significa essa palavra Senhor? Significa dono. Dono, ou seja, você tem dono, meu querido. Antes de Jesus Cristo ser o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E Jesus ele fala, se eu sou Senhor, então faço o que eu vos mando. Porque me chama Senhor, Senhor, e não faço o que eu vos mando. E por isso que nós temos que obedecer a palavra de Deus. E aí você vai, ó, toda a Bíblia, no livro de Êxodo, aí no capítulo 6, Deus começa a falar com Moisés, Deus começa a mostrar sinais para ele, e Moisés se apresenta diante de Faraó, e Deus começa a enviar as pragas ali no Egito. Do capítulo 7 em diante, você vai ver, cada praga ali era o quê? Era a ofensa a um deus dos egípcios. O interessante é que na primeira praga, quando Deus transforma a água do Nilo em sangue, ali Deus ele faz uma alusão de quê? Das mortes dos primogênitos dos hebreus, onde foram lançados no rio Nilo. Às vezes você fala, mas por que Deus transformou o rio em sangue? Aí quando você vai ver, o antigo faraó tinha mandado lançar os filhos dos hebreus dentro do rio Nilo. Ali foi uma alusão daquilo que aconteceu. Aí ali vai até na 10ª praga. Quando Deus ele vai anunciar a 10ª praga, ele anuncia o quê? A Páscoa. Meu querido, onde perguntar para você, se alguém perguntar para você, rapaz, onde aconteceu a primeira ceia? A primeira ceia aconteceu no Egito. A primeira ceia aconteceu no Egito. Lá na frente eu vou falar mais um pouco sobre isso aí, sobre as festas de Israel. O que é que eles têm que comer na Páscoa? Na Páscoa eles têm que comer um cordeiro assado,
ervas amargas e pão sem fermento. E o que é que representava? O cordeiro representava que o inocente estava morrendo no lugar do culpado. A ervas amargas estava representando o quê? Estava representando a amargura do cativeiro, 400 anos escravo. E o pão sem fermento estava mostrando que a pessoa tem que ser a mesma coisa por fora, assim como ela por dentro. A simplicidade, tirar o pecado, o pão da urgência. O pão da urgência. É interessante que você vai ver ali, ó, aí no capítulo 14, na perseguição de Israel, que os egípcios estão perseguindo Israel, que está diante do mar, começa, meu irmão, a murmuração. É por isso que Êxodo, o principal propósito é o quê? Mostrar o quê? Mostrar confiança e obediência ao Senhor. Na primeira dificuldade, o povo começou a murmurar. Interessante que você vai ver lá, o povo falando: Moisés, é porque não tem sepulcro suficiente no Egito que nos trouxe para morrer nesse deserto? Para morrer aqui? Seria muito melhor servir aos egípcios do que morrer aqui com eles. Aí Moisés, ó, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor. Os carros que vocês estão vendo hoje aí, os egípcios que vocês estão vendo hoje aí, vocês não vão ver eles mais, vocês não vão ver eles nunca mais, porque o Senhor dos Exércitos peleja por vós. Ó, para você ver, meu querido. E Deus fala para Moisés: por que você clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, meu querido, marchar é com a gente. E agora abrir um mar é com Deus. Deus falou para Moisés: ó, marchar é com vocês, agora abrir um mar é comigo. Eu não sei qual a dificuldade que você tem passado, eu não sei o que é que você tem passado. Eu não sei qual é o mar da vida, qual é o mar vermelho que você tem que atravessar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: marche, não pare. Eu quero falar uma coisa aqui para você. Deus, ele tem promessa para você. Deus, ele não se esqueceu. O tempo está chegando da bênção de Deus chegar na sua vida, porque todas as coisas estão no controle dele. Agora vamos seguir. Aí depois deles atravessarem o Mar Vermelho, o exército de Faraó morre ali. Aí depois você vai ver a primeira coreografia. As irmãs, os irmãos que gostam de dançar vão perguntar: onde foi a primeira coreografia? A primeira coreografia foi quando Deus lançou os carros de Faraó no Mar Vermelho, onde a profetisa, para você ver, Miriam, a profetisa Miriam pegou seu tamborim e fez a primeira coreografia com as mulheres ali, mostrando gratidão e louvor a Deus. Só para as irmãs entenderem aqui. Por que muitas igrejas não dançam? Problema. Miriam dançou, Davi dançou, muitas outras pessoas dançou. A dança é a expressão da gratidão diante de Deus. Diante de Deus. E aí vai, no capítulo 16, aí começa, ó, 3 semanas depois que o povo saiu do Egito, o povo começa a murmurar, começa a murmuração. No capítulo 16, começa a murmuração. Que eles chegam a um lugar onde eles estão sedentos e tem um lugar onde eles não podiam beber água, porque a água era amarga. E aquele lugar se chamou Mara. Mara significa amarga. Aí você vê, irmão Pés, mas o nome da sua esposa é Mara, não é Maraísa, porque às vezes chama Mara. É por isso, meus queridos, que nós temos que tomar cuidado o nome que nós colocamos nos nossos filhos, porque muitas das vezes nós colocamos os nomes sem saber do significado. E às vezes é até um significado ruim, mas o sangue de Jesus, ele tem poder para quebrar todas as maldições. Chegaram a Mara e começaram a murmurar que nós éramos felizes quando estava ali no Egito, junto às panelas de carne, tinha pão a fartar. Imagina, meus queridos, você acha que escravo tinha pão a fartar? Se você for olhar, o Egito é a figura do mundo, Faraó a figura de Satanás, opressor. E esse povo estava com desejo de voltar para o Egito. O que é que acontece? Aí Deus fala para Moisés, ó, amanhã, pela manhã, eu farei cair o maná. Eu vou dar o pão do céu. E quando for à tarde, eu vou mandar carne, as codornizes. Mas fale para o povo pegar a quantia o suficiente para comer durante o dia. Não guarde para o outro dia, para ver se eles vão andar na minha lei. Meus queridos, esse povo
esse povo era tão atribulado que pegava mais do que devia. E o que foi que aconteceu? O maná criou bicho e cheirou mal. Só no dia de sexta, na viração do dia para o sábado, pegava a porção dobrada, porque não podia fazer nada no dia de sábado. Aí você pensa, o que é que eu tenho a ver o maná com isso? Com a minha vida hoje. O interessante é que lá em João, no capítulo 6, no versículo 23 em diante, Jesus, ele começa a falar, né? Ele começa a falar que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aí o povo começa a falar, não, mas os nossos pais comeram o pão no deserto. Aí Jesus falou, mas o pão, quem deu a vocês não foi Moisés, e sim Deus que deu o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ó para você ver. O pão, uma representação de Jesus. Esse maná, meus queridos, eles foram colocados numa vasilha depois, lá na frente, e foi colocado, dentro da Arca da Aliança, juntamente com as tábuas da lei e com o cajado de Arão, que floresceu. Deus estava mostrando para o povo, não se preocupe com provisão e nem com proteção, porque eu vou dar tudo isso para você. Eu quero ver agora aqui, fazer uma alusão aqui. Muitas das vezes nós se preocupamos com as contas que nós vamos pagar amanhã, nós se preocupamos com essa pandemia que está aí, nós se preocupamos com o alimento que a gente vai colher, que a gente vai comprar, que a gente vai comer. E Jesus, ele falou o que na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, não amanhã, é hoje. Meu querido, nós temos que se preocupar com hoje, não com amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Quando você coloca a sua vida diante de Deus, você está dizendo, Senhor, eu acredito completamente que o Senhor vai prover todas as coisas na minha vida. Todas as coisas. Mesmo que a circunstância esteja dizendo não, e você acreditando que tudo isso vai acontecer na sua vida. Esse povo não via assim. Aquele povo acreditava só naquilo que via. E depois, quando vinha a dificuldade, eles naufragavam na fé. Aí no capítulo 19, meu querido, agora a coisa vai ficar boa. No capítulo 19, Deus ele fala para Moisés, diga ao povo que amanhã se santifique, porque eu vou descer e vou falar com cada um deles. Se santifique. O povo se santificou por 3 dias e o texto diz que eles lavaram as suas vestes ainda. A santificação. Interessante que depois da santificação, logo no dia seguinte, logo cedo, foi ouvindo o som das trombetas e das buzinas, E o monte fumegava, e Deus desceu do monte, meu querido, imagina aí que o monte estremeceu. O monte começa a estremecer e Deus começa a falar com o povo. Aí Deus ele fala aqui, esse texto que eu li no início para você, do capítulo 20, o versículo 1, que fala, então falou Deus todas essas palavras, aí começa no versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Aí ele começa nos 10 mandamentos. Meu querido, eu queria que tivesse na sala de aula, que eu perguntar para cada um o nome dos 10 mandamentos, que quem acertasse ia ganhar R$10 dos 10 mandamentos. Já tem irmão já dando glória. Eita, eu queria estar. Mas vamos ver aí. Anote aí, os 10 mandamentos. Anotem. Vocês não vão esquecer mais aí os 10 mandamentos. Anotem. Não terás outros deuses diante de mim. Essa passagem aí vai de Êxodo, do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 18. Até o versículo 17, do capítulo 1 até o versículo 17. Você bota assim, do lado, na folha de caderno. Se for um caderno grande, melhor. Você coloca aqui, os 10 mandamentos. Você coloca assim, os 10 mandamentos e do lado você coloca o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Escreveram? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Correto? Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento.
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, guarda o dia de sábado para santificar. Quarto mandamento, guarda o dia de sábado para santificar. Quinto mandamento, honrarás pai e mãe. Quinto mandamento, honrarás pai e mãe. Sexto mandamento, não matarás. Não matarás. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás ou não roubarás. Oitavo mandamento, não furtarás ou roubarás, é a mesma coisa. O nono mandamento, coloque aí, não dirás falso testemunho. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Os irmãos anotaram aí do lado. Agora eu quero que você bote aqui, ó, aplicação prática do lado. Não está aqui, ó, não terás outros deuses diante de mim. Aí você vai colocar aqui, ó, aplicação prática. Você bota aqui, ó, aplicação prática. Você vai mostrar, você vai escrever o seguinte: demonstre respeito a Deus e aos que Ele coloca como autoridade sobre você. Certo? No primeiro mandamento. Você coloca isso aí. Demonstre respeito a Deus aos que Ele coloca como autoridade sobre vocês. Não terá outros deuses diante de mim. O primeiro. No segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Viva uma vida de devoção integral a Deus. Essa é a aplicação prática do 2. No 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Cuide de falar e esforce para comunicar afetivamente e respeitosamente. Pronto, irmão. Muitos se perguntam, o que é chamar o nome do Senhor teu Deus em vão? Você coloca aí, ó. Em vão significa chamar por nada, à toa ou falsamente. Significa isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender claramente. Lá no livro de Josué, no capítulo 9, vocês podem anotar. Os Gebionitas se disfarçaram, ó, de nômades. E o que foi que eles fizeram? Eles pegaram pão bolorento e vinho, ó, estragado e velho, ó, e vestes velhas. E o que foi que fizeram? Foram lá para enganar o povo de Israel. O povo de Israel que estava na liderança de Josué. E o que é que acontece? Eles, ó, para você ver como eles conheciam falar de Deus, os feitos que Deus tinha feito, e o que foi que aconteceu? Eles foram lá e os líderes, depois você vai ver lá, juraram em nome do Senhor. Juraram em nome do Senhor. A farsa durou 3 dias. Eles descobriram e aí não puderam matar os Gebionitas. E o que foi que fizeram? Fizeram deles rachadores de lenha e tiradores de água. Porque eles fizeram uma promessa para Deus, ó. Eles não podiam tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Só para os irmãos entenderem aqui. Eles não puderam matar. E o que foi que aconteceu, ó? Anos depois, no reinado de Davi. Em 2 Samuel, você pode anotar aí. 2 Samuel, no capítulo 21, 3 anos de fome consecutiva. E Davi, quando ele orou a Deus, ele falou o que era a causa daquela fome. Porque Saul, juntamente com seus filhos, ó, havia sangue na casa de Saul, na casa de Saul, porque tinha matado alguns Gebionitas, ó, ou seja, não valorizou o pacto, aquilo que tinha feito. E o que foi que aconteceu? Foi por isso que veio aquela fome. Aí o rei Davi, ele fez o seguinte, chamou os Gebionitas, o que é que vocês querem? Eles, ó, nós não queremos ouro nem prata. O que nós queremos é o seguinte, que seja vingado daqueles que morreram nosso, que morra 7 dos filhos de Saul, que seja enforcados. E Davi ficou assim, né? Porque tinha Mefibosete, que era filho de Jonatã, e Davi fez uma promessa para Jonatã que ia cuidar de Mefibosete.
Aí Davi ora a Deus e Deus concorda com aquilo ali, porque ia o sangue na terra. A maldade estava sobre a terra, porque eles quebraram uma aliança. E o que foi que aconteceu? Aí o rei Davi manda matar 5 filhos da casa de Saul. Os filhos dele foram os 2 filhos de Rispa, a concubina de Saul, e os 5 filhos de Merabe, a filha de Saul, foram enforcados e a praga cessou. Só para você ver que nós não devemos chamar o nome do Senhor teu Deus em vão. É isso. Falar falsamente, ou à toa, ou por nada, meu irmão. Às vezes nós falamos, rapaz, eu juro por Deus, eu juro, irmão, não faça isso. É o que é que Jesus diz. Seja a vossa palavra sim, sim, ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. É procedência maligna. Meu irmão, você não precisa jurar. Rapaz, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe. Eu não quero ver minha salvação. Meu irmão, não faça isso, misericórdia. Não faça isso, seja a sua palavra, se ensina não. Se a pessoa não acredita, é problema da pessoa. Rapaz, é assim, você não acredita? Não, não precisa você responder. Rapaz, eu juro, eu quero ver minha mãe queimando no quinto dos infernos. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Não fale isso. Não fale isso. Seja a sua palavra sim, sim e não, não. Está esclarecido aí? Não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, dia de sábado. Reserve um período. Aplicação prática, viu? Reserve um período para meditação e para devido descanso e lazer. Meus queridos, eu vi um caso uma vez de um médico, né? Ele cristão, ele não tinha tempo de ficar com a família dele trabalhando direto. Aí um dia no consultório, ele perguntou à sua secretária, tem quantas pessoas aí para eu atender? Aí a secretária tem fulano, beltrano, cicrano e seu filho. Meu filho? Sim, seu filho. Ai, rapaz, manda meu filho entrar. Aí chegou, é o que meu filho você quer? Não, eu vim aqui uma consulta com o senhor. Mas meu filho, não, o senhor não tem tempo pra gente. O senhor só tem tempo de trabalho. O senhor visita os outros, mas não visita em casa. Eu quero saber que dia o senhor vai fazer uma visita em casa. Irmãos, muitas das vezes nós negligenciamos a nossa família o quê? Nós queremos passar 24 horas na igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí você não tem tempo para sua família? Eu estou falando para você que você está cometendo um erro gravíssimo. Aí você quer dizer que eu não tenho que ir para a igreja? Você tem que ir, meu querido. Você tem que ir. Mas tudo tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Você quer ver uma coisa? Samuel, olha para você ver. Samuel era um profeta, meu irmão, que Deus não deixou nem as suas palavras cair por terra. O que foi que aconteceu? De tanto ele cuidar do povo, ele negligenciou a casa dele. Ele perdeu os filhos dele para o diabo. Para o diabo, assim como Davi, o homem, segundo o coração de Deus, perdeu alguns filhos dele para o diabo, porque era o rei de todo Israel, mas na sua casa ele não tinha tempo. Não tinha tempo para sair com a esposa, não tinha tempo para sair com o filho, não tinha tempo para nada. Só chegava em casa e pronto, saía, não, vai para onde? Eu vou para a igreja, vou fazer visita, vou fazer aquilo ali. Não, tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio. Duas coisas que Deus ele criou e o diabo ele tenta destruir. A primeira é a família e a segunda é a igreja. E a segunda é a igreja. Você tem que cuidar da sua família. O apóstolo Paulo ele fala no livro de Timóteo que o quê? Se você nega os seus, você é pior do que o incrédulo. Você é pior do que o incrédulo. Você não pode negar na sua família, meu querido. Você não tem que viver 24 horas dentro da igreja. Não, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar na obra. Você tem que ter, você tem que trabalhar. Agora, não viver 24 horas, que a sua vida seja só na igreja e você não cuida das coisas não, né? Tem um rapaz que eu me digo, rapaz, você não vai trabalhar não, eu estou orando, que Deus me chamou para a obra. E Deus chamou e disse que era quando? Não. Então eu vou trabalhar, meu irmão. Quando Gideão, Deus chamou ele, Gideão estava onde? Gideão estava trabalhando. E o Senhor falou com o quê? Falou o quê com ele? Varão valoroso. Imagina aí, fosse você deitado lá na rede, lá. Não, na igreja orando. Deus fala, ei, varão vagabundo. Você não vai trabalhar não, é? Não, Senhor, eu quero trabalhar na obra. Sim, mas vai trabalhar, cuidar das outras coisas seculares. Amém? Tem um tempo para lazer, para família. É por isso que as pessoas andam tudo corrido. Vá visitar alguém, vá visitar sua família, saia, vá fazer uma atividade física. E só nesse negócio, ó. Isso aí, meu querido,
isso pode lhe prejudicar. É por isso que hoje tem muitos pastores tirando a própria vida, porque cuida mais da vida dos outros e esquece da própria vida, viu? Cuide da sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá correr por causa do tempo. O quinto, trate seus pais com respeito. Não precisa nem eu falar aqui, né? A aplicação prática. O sexto aqui, reconheça a soberania de Deus sobre a vida e a morte, quando diz, não matarás. O sétimo, que é a aplicação prática, honre seu voto de fidelidade ao cônjuge e a Deus. O oitavo, não furtarás. Cuidado para que não se apropriar do que não é seu. Nono, só para a gente correr aqui um pouco aqui, a aplicação prática. Responda aos outros com integridade e com respeito. E o décimo, não cobiçarás. Satisfaça-se com as suas posses e recursos. Amém? Os irmãos estão entendendo aqui? Até aqui? Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Para mim é um privilégio de estar assim com vocês. Falando desses assuntos. Que Deus esteja abençoando poderosamente a vida de vocês. Eu gostaria que vocês botassem aí, ó. Aí, no livro de Êxodo, aí é onde começa, ó, o ministério sacerdotal e o ministério profético. O ministério profético. Se alguém me perguntar, rapaz, qual foi o primeiro homem que profetizou? Não foi Moisés, foi Enoque. Aí você vai ver isso lá no livro de Judas, lá na frente ele vai ver isso. Enoque, o sétimo depois de Adão que profetizou. Mas o ministério sacerdotal e profético veio com o quê? Com a tribo de Levi, que dá descendência de quem? De Moisés. Arão e seus filhos e Moisés como profeta. Agora, só para você ver aqui, anote aí embaixo aí, as festas de Israel. Aí você quer que eu tenha a ver as festas de Israel? Você, se acalme que você vai aprender. As festas de Israel. Vamos falar aqui de 7 festas de Israel, para a gente finalizar aqui essa aula. As 7 festas de Israel. Bota aí a primeira, você faz igual você fez nos 10 mandamentos. Você coloca do lado, ó. Primeiro, você coloca aqui, Páscoa. Primeira festa, Páscoa. Anotaram? Primeira festa, Páscoa. A segunda festa, a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos. Terceiro, o dia dos primeiros frutos. O dia dos primeiros frutos. A quarta festa, a festa de Pentecoste ou a festa das semanas. Você pode botar a quarta, a festa de Pentecoste ou a festa das semanas. A quinta, dia das trombetas. A quinta, dia das trombetas. A sexta, dia da expiação. A sexta, dia da expiação. E a sétima, a festa dos tabernáculos ou das barracas ou das colheitas. A sétima, festa dos tabernáculos ou das barracas. Amém? Aí você coloca do lado assim, ó. Primeiro da Páscoa, o propósito. Você coloca o propósito. Aí vai vir o propósito, ó. Da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e da sétima. Só para os irmãos entenderem, para os irmãos escrever alinhadamente, para que vocês venham entender melhor. Porque se eu tivesse um quadro aqui, eu ia escrever isso para os irmãos entender, que vocês iam tirar foto, vocês iam compreender melhor. O propósito, eu vou falar bem devagar, para que os irmãos venham entender. A Páscoa, né? Aí você coloca aí o propósito, comemorar a libertação de Israel do Egito. Aí você bota ponto e vírgula. Comemorar a libertação de Israel do Egito. Relembrar os filhos de Israel que Deus poupou seus primogênitos. Seus primogênitos. O propósito da festa da Páscoa é isso aí, para os irmãos entenderem. Que às vezes você lê, rapaz, o que é isso aqui? O que é que isso tem a ver comigo? Vocês vão entender isso logo, logo. Aí na segunda, da festa dos pães asmos. Anote aí, no propósito, comemorar a saída rápida dos israelitas oprimidos no Egito. Comemora a saída rápida. Aí o propósito é o quê? Simboliza a consagração e a devoção a Deus.
A festa dos pães asmos. O propósito o significado, simboliza a consagração e a devoção a Deus. A terceira festa, que era Dia dos Primeiros Frutos, já está dizendo o propósito, dedicar e consagrar os primeiros frutos da colheita da cevada. A quarta festa, que era a festa do Pentecostes, ou da cega, ou da semana, dedicar e consagrar os primeiros frutos da colheita do trigo. A quarta festa, que é do Pentecostes, dedicar e consagrar os primeiros frutos da colheita do trigo. Da quinta festa, que é a festa das trombetas, né? O propósito, consagrar o 7º mês como mês sabático. Só para os irmãos entenderem aqui. Meu querido, vocês vão estar afiadíssimos. Quando a gente voltar para a sala de aula, vocês vão estar afiadíssimos aí. Consagrar o 7º mês como mês sabático. O sexto agora, dia da expiação. O propósito, que era fazer a expiação anual. Aí você vai botar. Fazer expiação anual pelos pecados do sacerdote e do povo. Quem que fazia isso? O sumo sacerdote. Fazia expiação anual. Pelo quê? Pelos pecados dele e pelos pecados do povo. O sétimo, que era a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Anota aí o propósito. Comemorar a libertação e a proteção de Deus durante a peregrinação no deserto. Ó, meu irmão. Vou repetir mais uma vez. Comemorar a libertação e proteção de Deus durante a peregrinação no deserto. Você botou festa, propósito. Agora você vai botar na frente significado profético. Você botou aqui a festa, o propósito, aí agora aqui você coloca significado profético. Cada um tem um significado profético. Só para a gente finalizar aqui. O significado profético da festa da Páscoa. Anote aí, significado profético. Cristo, nossa Páscoa. A Páscoa como base para a ceia do Senhor. Anota aí. A Páscoa como base para a ceia do Senhor. E não só isso também, viu? Tem outro significado profético aqui nessa Páscoa aqui, ó. Anote aí também, ó. Não só base para a ceia do Senhor, como também base como figura do banquete das bodas do Cordeiro, meu irmão. Quando a gente se encontrar com ele no céu. O nosso casamento com o nosso noivo. Que lá em Apocalipse 19:9 fala o seguinte: bem-aventurados são aqueles que desde agora são convidados para as bodas do Cordeiro, ó. Para a ceia do Cordeiro. Tá vendo aí como a Bíblia ela é um quebra-cabeça, que ela vai se encaixando? É por isso que você tem que ler o Antigo Testamento para você compreender o Novo. A segunda, a festa dos pães asmos, o significado profético. O pão sem fermento, como uma figura de Cristo sem pecado, e a figura da verdadeira igreja, ó. Cristo sem pecado e a figura da verdadeira igreja, sem mácula, apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem pecado. O terceiro, dia dos primeiros frutos, fala da primícia, como que? Cristo, a primícia dos que morreram, tipo da ressurreição do corpo, você vai botar, tipo da ressurreição de Cristo, do corpo de Cristo, anote aí, esse significado profético aqui, dos primeiros frutos. Tipo da ressurreição do corpo de Cristo. Aí você coloca aí também uma garantia da ressurreição física de todos os cristãos. E um tipo da consagração da igreja. Vou repetir. O primeiro, tipo da ressurreição do corpo de Cristo. A segunda, uma garantia da ressurreição física de todos os cristãos. E a terceira, um tipo de consagração da igreja. A quarta, a festa de Pentecostes, que vai
O significado profético, derramamento do Espírito Santo na igreja no dia de Pentecostes. Isso aí todo mundo já sabe. Dia das trombetas, que é o propósito, que é a consagração do mês sabático. Aí você bota aí o significado profético aí, do clangor das trombetas. Associa-se com o clangor da trombeta com a volta de Cristo. Onde está lá aquela passagem de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do 13 ao 18, que fala que o anjo já está com a trombeta pronta para o arrebatamento da igreja. A sexta, dia da expiação. Dia da expiação. O propósito, anota aí. Cumprimento final da crucificação de Cristo, representando a sua obra. Cumprimento final da crucificação de Cristo, representando sua obra redentora. Amém? A sétima, festa dos tabernáculos, o propósito. Significado profético. Uma sombra, ó, você nota aí, uma sombra da paz e prosperidade do reino de Cristo no milênio, do reino milenar de Cristo. Meu querido, para mim é uma honra estar aqui com vocês, falar tudo isso aqui. Eu podia aqui estar falando mais, mas o nosso tempo, ele é curto, ele é curtíssimo. Aí depois você vai ver lá no capítulo 25 que Deus ele faz aliança com o povo, uma aliança com ele. Aí no capítulo 32 de Êxodo, essa aliança é quebrada quando o povo faz o bezerro de ouro. E lá na frente você vai ver que a restauração da aliança, o povo tem que pagar um amargo preço por causa disso aí. Interessante que Moisés, no versículo 32, no capítulo 32, Moisés ele falou para Deus, se não for possível perdoar o seu povo, risca do livro que escreveste, risca o meu nome do livro que escreveste. Meu querido, é muita coragem a pessoa falar um negócio desse. Imagina aí uma pessoa a pé que você fala para Deus, Senhor, se não for possível perdoar ela, risca o meu nome do livro da vida. Aí Deus ele responde a Moisés, eu riscarei do meu livro daqueles que pecar contra mim. Meu querido, ali não está falando do livro das obras, está falando literalmente do livro da vida. Aí no capítulo 33, Moisés ele fala, Senhor, mostra a tua glória, eu quero ver a tua face. E Deus fala para ele, Moisés, homem nenhum pode ver minha face viva, mas eu farei passar toda a minha bondade, imagina aí, toda a minha bondade, eu colocarei a minha mão sobre você, e você vai lá para a fenda da rocha, e você vai me ver eu passar de costa por você. Só para vocês entenderem. Aí depois ali você vai ver Deus dando instrução para Moisés. Como construir a primeira igreja. A primeira igreja, meu querido, foi feita lá no deserto, que era chamada a igreja móvel, o tabernáculo. O tabernáculo. Isso aí na aula lá na frente a gente vai falar de cada tecido do tabernáculo, do que significa. Só para os irmãos entenderem aqui. Tá vendo como eu não posso falar assim do Pentateuco correndo? Eu tenho que dar esmiuçado para que vocês vão entender cada livro. Que vocês vão estar assim, meu querido, orando, pedindo a direção do Espírito Santo, meditando na palavra todos os dias. Meditando na palavra, e que essas anotações futuramente vão ajudar você, para um dia você fazer um sermão, uma pregação, até mesmo na igreja aí, porque os pastores estão observando cada um de vocês aí. Quando chamar irmã, hoje você vai trazer a palavra. Você, não, mas eu não estou preparado, mas você já vai estar preparado. Eu estou preparado. Pode ser até na hora do culto. Rapaz, não tem ninguém para pregar não, é você, mas eu vou, porque você está preparado. Em nome de Jesus. Que você venha ter um excelente dia na presença de Deus e que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida e a vida da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém.